Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. E no vídeo de hoje vou me dedicar a você que está se preparando para o concurso de agente censitário do IBGE. Vamos resolver 10 questões de raciocínio lógico matemático de uma prova do IBGE, da prova lá de 2009, né? Essa prova foi organizada pela Fundação CIS Gran Rio. Se você não viu aqui no canal, já viu? Aqui no canal tem uma playlist só com provas do IBGE. Você encontra essas provas aqui, ó, nesse link que vai aparecer aqui agora. Então, está estudando para esse concurso, dá uma conferida nessa playlist. Fechado? Tá pronto para as 10 questões? Vem comigo. Essa primeira questão, ela te lembra que você deve se inscrever aqui na Central dos Números para a gente atingir 100 mil inscritos. E ela diz o seguinte, tem esse enunciado gigante. Em uma rua, há 10 casas do lado direito e outras 10 do lado esquerdo. Todas as casas são numeradas de tal forma que de um lado da rua ficam as de número par e do lado oposto as de número ímpar. Então, de um lado da rua, casas de número par. Do outro lado, casas de número ímpar. Em ambos os lados, a numeração das casas segue uma ordem crescente ou decrescente, dependendo do sentido que o observador caminha. Então, de um lado casas par, do outro ímpar, sempre no sentido crescente, então os números aumentando ou os números diminuindo, dependendo do sentido que você anda na rua. Não existem grandes diferenças entre os números de casas adjacentes, nem entre os números daqueles que ficam frente a frente. Um agente censitário encontra-se nessa rua, na porta da casa de número 76. Sem mudar de lado, então ele está do lado par, né? Sem mudar de lado, ele segue em um sentido, então ele está caminhando em um sentido. Em poucos segundos, percebe que está diante da porta da casa de número 72. Então ele está do lado par e está indo no sentido que os números estão diminuindo, né? Pretendendo entrevistar o morador da casa de número 183, o mais provável é que ele precise fazer qual trajeto? Ora, primeiro, ele andou em um sentido que foi de 76 para 72, ou seja, o número diminuiu, né? 72 é menor que 76. Se ele quer chegar lá na 183, ele precisa ir no sentido que os números estão aumentando. Então, se ele está indo em um sentido, ele precisa mudar o sentido. Para aumentar até 183, precisa ir no sentido contrário, né? O sentido que ele está indo, os números estão diminuindo, ele precisa ir no sentido oposto. E ele está do lado par, né? 76 e 72 são números pares. Se ele quer chegar no 183, 183 é ímpar, ele precisa mudar de lado para ir para o lado ímpar. Então, essa é a resposta da questão. Ele precisa andar no sentido contrário para começar a aumentar os números e mudar de lado para ir para o lado ímpar. Só isso que é essa questão. Você olha o enunciado grande assim e se assusta, né? Mas não tem mistério essa questão. É só a interpretação de texto e visualização lá da imagem, beleza? Você tem dúvidas? Se você tiver dúvidas, já sabe, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, tentando te ajudar, principalmente se você estiver inscrito ou inscrita aqui na Central dos Números. Fechado? Vamos para a questão 12? Vem comigo. Breve lembrete para deixar o like no vídeo. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N para que se tenha certeza, isso aqui é muito importante, para você ter certeza de que duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia da semana é qual? Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. Então, você tem que ter um determinado número de pessoas para ter certeza de que pelo menos duas farão aniversário no mesmo dia. Para que isso aconteça, né, no mesmo dia da semana, a semana tem 7 dias. Para que você tenha duas pessoas que façam aniversário no mesmo dia, você deve considerar uma situação extrema. Se cada pessoa fizer aniversário em um dia diferente da semana, né, então uma faz aniversário na segunda, outra na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você vai ter que ter uma pessoa a mais para ter 2 aniversários no mesmo dia. Concorda? Então, você vai ter 7 pessoas fazendo aniversário, uma em cada dia da semana, e a 8ª pessoa vai repetir, vai fazer aniversário em um dia que já existe alguém fazendo aniversário. Então, para que você tenha certeza de que duas pessoas façam aniversário no mesmo dia da semana, você precisa ter 8 pessoas. Consegue visualizar isso? Então, 8 é a resposta da questão. Algumas pessoas ficam com dúvida nesse raciocínio. Então, você pode pensar assim, mas e se todas as pessoas fizerem aniversário no mesmo dia?
Ora, se todas as pessoas fizerem aniversário no mesmo dia, você vai ter 2 fazendo aniversário no mesmo dia, que é o que o problema quer. Entende? Se você tiver só 2 pessoas, você pode afirmar com certeza que 2 vão fazer aniversário no mesmo dia? Não. Se tiver só 2 pessoas, uma pode fazer aniversário na segunda, a outra na terça, então você não vai ter certeza. Para ter certeza, você tem que ter pelo menos 8 pessoas. Se você tiver 8 pessoas, com certeza pelo menos 2 farão aniversário no mesmo dia. Entende? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a questão número 13. Vem comigo. Questão de diagramas lógicos. Admita como verdadeiras as seguintes declarações. Todo matemático sabe física. Há médicos que não sabem física. Com base nessas declarações, é correto concluir que existem o quê? Então, a gente pode resolver essa questão usando diagramas lógicos. Você tem o conjunto dos matemáticos, o conjunto das pessoas que sabem física e o conjunto dos médicos, certo? O problema diz que todo matemático sabe física. Então, o conjunto dos matemáticos está dentro do conjunto das pessoas que sabem física, né? Então, se o conjunto azul tiver as pessoas que sabem física, o conjunto dos matemáticos vai estar aqui dentro, porque todos os matemáticos sabem física, certo? Esse conjunto dos matemáticos poderia coincidir aqui com o conjunto das pessoas que sabem física, né? Então, não deixa claro essa situação, mas eu representei assim da forma mais comum. Depois, a gente tem que existem médicos que não sabem física, ou seja, vão existir médicos que estão aqui do lado de fora do conjunto azul. Esse conjunto dos médicos pode estar assim, então existem médicos aqui fora que não estão dentro do conjunto azul, então eles não sabem física, mas existem médicos que sabem física, existem médicos que são matemáticos e sabem física, né? Agora, esse conjunto de médicos pode estar de outra forma, ele pode estar assim, pode não fazer interseção, não tem interseção com o conjunto dos matemáticos, né? Existem médicos que não sabem física. E o conjunto de médicos também pode estar assim. Existem médicos que não sabem física, né? Quais? Todos nesse caso, certinho? Então, coloquei aqui 3 possibilidades para o conjunto dos médicos, de modo que você tenha que achar uma afirmação que consiga satisfazer todas essas possibilidades colocadas, beleza? Com base nessas declarações, é correto concluir que há médicos que não são matemáticos. Com certeza existem médicos que não são matemáticos? Sim, com certeza. Por quê? Aqui existem médicos que não são matemáticos, aqui existem médicos que não são matemáticos, aqui existem médicos que não são matemáticos. Todas essas partes que não têm interseção, né, que não se encontram com o conjunto vermelho, são de médicos que não são matemáticos. Então, essa é a resposta dessa questão, certinho? Vamos ver as outras afirmações para ver que elas estão erradas? Existem médicos que são matemáticos? Necessariamente isso é verdadeiro? Não. Se o conjunto de médicos for esse aqui, ó, não existirão matemáticos, não existirão médicos matemáticos. Se o conjunto de médicos for esse aqui, não existirão médicos que são matemáticos. Então, isso aqui não é necessariamente verdadeiro. Você precisa ter uma condição que é verdadeira para todos os conjuntos verdes, beleza? Existem médicos que sabem física? Necessariamente isso é verdade? Não, se o conjunto de médicos for esse aqui, vão existir médicos que não sabem física, tá bom? Existem físicos que são matemáticos? Muita calma nessa hora. Olha só, ele fala sobre físicos. Pessoas que sabem física são físicos? Se você estuda física e sabe física, você é físico necessariamente? Não, você não pode fazer qualquer afirmação sobre físicos, porque as declarações não falam sobre físicos. As declarações falam sobre pessoas que sabem física. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem sabe física não necessariamente é um físico, certinho? Então, a letra D e a letra E não precisa nem analisar, beleza? Dúvidas? Perguntas? Quer treinar mais questões de diagramas lógicos como esse? Está presente no edital esse tema, né? Então, dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link com outras questões para você treinar, certinho? Vamos para a questão 14, vem comigo. Essa questão
coloquei como uma enquete aqui no canal. Depois de amanhã é segunda-feira. Então ontem foi? Que dia foi ontem? Na enquete, vamos ver o que as pessoas responderam. Então coloquei a enquete, depois de amanhã é segunda-feira. Então ontem foi. 73% das pessoas disseram que ontem foi sexta-feira. Será? Você está certo disso? Bom, para resolver essa questão, vamos colocar os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até a outra segunda. O problema disse que depois de amanhã é segunda-feira. Então, pega a segunda-feira e coloca aqui, segunda-feira é depois de amanhã, né? Então, essa segunda é depois de amanhã, certo? Se segunda é depois de amanhã, domingo é amanhã, sábado é hoje, né? Então, se hoje é sábado, depois de amanhã é segunda-feira. Então, sábado é hoje. O problema é saber que dia é hoje? Não, o problema é saber que dia foi ontem. Se hoje é sábado, ontem foi sexta-feira. Então, sexta-feira, de fato, é a resposta dessa questão. Certinho? Uma questão de lógica pura, né? Você olha os dias da semana e tem que saber que dia que era ontem, né? Então, não tem mistério para resolver essa questão, né? O segredo é colocar os dias da semana e conseguir visualizar. Dá para fazer até de cabeça, beleza? Você respondeu lá na enquete, acertou? Espero que sim, né? Vamos para a questão número 15, vem comigo. Um dado é dito comum quando faces opostas somam 7. Então, faces opostas somam o número 7. Se somar uma face com a que está oposta a ela, o resultado vai dar 7. Um dado comum é colocado sobre uma mesa. Se o número da face voltada para cima é o 2, o número da face em contato com a mesa, ou seja, da face oposta, tem qual número? Ora, vai ser 7 menos 2, né? A soma não tem que dar 7. Se o número de cima é 2, o número de baixo vai ser 7 menos 2. 7 menos 2, 5. Por quê? 5 mais 2 dá 7. A soma tem que dar 7. Então, muito tranquila essa questão. O número é o 5, beleza? As questões dessa prova, né? Então, lembrando, dessa prova é do cargo de agente censitário do IBGE lá de 2009, né? Tem muito tempo. As questões dessa prova estavam bem tranquilas, né? Das 10 questões, as 5 primeiras eram questões mais fáceis, as 5 últimas eram questões mais difíceis. Vamos agora passar para as questões que têm um nível de dificuldade um pouquinho maior, né? Vem comigo. Essa questão talvez seja a mais difícil da prova. Então, você tem a continha AB mais BC mais CA. Na conta de somar armada acima, A, B e C são algarismos distintos, diferentes entre si. Um resultado possível para essa soma é qual desses números? Aqui você precisa saber o valor relativo de cada número. Quando você tem um número aqui, ó, AB, quanto vale o A? O A vale A mesmo? Não. Um exemplo. Se você tem o número 53, quanto vale o 5 aqui? O 5 não vale 5, o 5 vale 50. O número 53 não é 50 mais 3? O 5 aqui representa 50. O 5 não representa só 5. Entende? Então, você pode falar que o algarismo das dezenas aqui vale 10 vezes o valor que está aqui. Por quê? 10 vezes 5 não dá 50, então você vai ter 10 vezes 5 mais 3 para dar 53. Esse mesmo raciocínio você vai aplicar aqui para esses valores, A, B e C. O A não vale A, o A vale 10 vezes A. O B aqui vale 10 vezes B, o C vale 10 vezes C. Consegue entender? Consegue visualizar? Então, ele quer essa soma. Você vai ter o algarismo AB, o algarismo AB mais... Então, você vai ter AB mais BC mais CA. O algarismo A aqui vale 10 vezes A, concorda? Porque ele está representado como A, mas ele vale 10 vezes A, beleza? Então, você vai ter 10 vezes A mais B, é esse número, mais o número BC, vai ser 10B mais C, mais o número CA, vai ser 10C mais A, certo? Pega por esse exemplo para você perceber. 53 é 10 vezes 5 mais 3. Então, aqui, BC, 10 vezes B mais C. Agora, fica fácil. Tem 10A mais B, mais 10B mais C, mais 10C mais A. Tudo que tiver A, você soma. Então, você vai ter 10A mais A, dá 11A.
né? B mais 10B, 11B. C mais 10C, 11C. Então, você tem 11A mais 11B mais 11C. Você observa que o 11 está multiplicando todos os valores, tanto A, quanto B, quanto C. Então, você pode colocar o 11 aqui em evidência. Você vai separar o 11 e dividir todos os termos por 11. Então, separa o 11. 11A dividido por 11 dá A, mais 11B dividido por 11 dá B, 11C dividido por 11 dá C. Beleza? Então, essa soma AB mais BC mais CA vai dar 11 vezes A mais B mais C. Que conclusão você tira a partir desse valor obtido aqui como resultado da soma? Você tira que o resultado dessa soma vai ser um número múltiplo de 11. Se o número está sendo multiplicado por 11, o resultado é um número múltiplo de 11. Então, entre as respostas, você tem que encontrar aquela que é múltipla de 11. Né? Então, você tem aqui o 55 é múltiplo de 11. Consegue dividir o 55 por 11? Consegue. Né? Então, soma é múltiplo de 11. 55 é um múltiplo de 11, porque 55 dividido por 11 dá 5. E tem o 77. 77 dividido por 11 dá 7. Por isso, por ter duas respostas, essa questão foi anulada. Essa questão não tem um gabarito só, tem dois gabaritos. Poderia ser 55 ou 77, por isso ela foi anulada. Certinho? Dúvidas, perguntas? Já caiu questão semelhante a essa em outros concursos. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você treinar, beleza? Vamos para a questão 17. Os anos bissextos têm 366 dias, um a mais do que aqueles que não são bissextos. Esse dia a mais é colocado sempre no final do mês de fevereiro, que nesses casos passa a terminar no dia 29. Certo ano bissexto começou em uma segunda-feira. O primeiro dia do mês de março foi qual dia da semana? Pausa o vídeo e tenta resolver. Essa é uma questão de sequência lógica. Se você estiver procurando material de estudo, né, um material teórico de estudo, aqui embaixo tem um material que eu indico para você, tá bom? Então, olha aqui embaixo na descrição do vídeo, abre a descrição, vai ter lá o link da apostila que eu recomendo para você estudar. Jado, questão de sequência lógica. As questões de sequência, geralmente, a gente resolve quase sempre da mesma forma. Você tem que descobrir quais são os elementos da sequência que se repetem. Primeiro, ele quer saber o primeiro dia do mês de março. Então, vai ter passado janeiro inteiro, fevereiro inteiro e chegando no mês de março. Janeiro tem 31 dias, né? Fevereiro, se ele está falando de ano bissexto, tem 29 dias. Ele quer saber o dia 1 de março. Somando 31 mais 29 mais um dia, quantos dias terão passado do dia 1 de março até o 1 de janeiro até o dia 1 de março? 31 mais 29, 60, 60 mais 1, 61 dias. Beleza. Ele quer saber que dia da semana era 1 de março, ou seja, depois de passarem 61 dias após o início do ano. Você sabe que a semana tem 7 dias. Então, de segunda-feira até domingo tem 7 dias. Depois de domingo, o 8º dia começa a repetir. Vai ser segunda-feira de novo. Então, você já determinou aqui quais são os termos da sua sequência. Os termos da sua sequência são aqueles que vão começar a se repetir depois de um determinado estágio, né? Se você sabe que de segunda a domingo tem 7 dias, a sua sequência tem 7 termos. A nossa sequência tem 7 termos, que são os 7 dias, de segunda a domingo. Tudo que vier depois vai formar novas sequências de 7 dias. Se você determinou que a sua sequência tem 7 dias e você tem o total de dias e quer saber qual dia é o último, você vai pegar esse total, dividir pelo número de termos da sua sequência, dividir pelo número de termos que vão começar a se repetir a partir de um determinado momento. Toda questão de sequência, mais ou menos, o raciocínio é esse. Pega o total, divide pelo número de termos da sua sequência. 61 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. 61 menos 56, sobram 5. O que significa essa divisão? Dentro dos 61 dias que passaram até o dia 1º de março, existem 8 sequências de 7 dias. Então, nesses 61 dias, existem 8 sequências completas de 7 dias, ou seja, de segunda a domingo,
e restam, olha o resto da divisão, e restam 5 dias. Então, o dia 1 de março, que é o último dia dentro desse 61, corresponde ao 5º dia, né? Se o resto é 5, ele corresponde ao 5º dia após o último dia da nossa sequência, que é o domingo. A nossa sequência não vai de segunda a domingo, o último termo da nossa sequência é o domingo. Então, o 5º dia após o domingo vai corresponder ao dia 61. Então, basta olhar qual é o 5º dia após o domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 1, 2, 3, 4, 5. O dia 61 vai ser uma sexta-feira, certinho? Dúvidas, perguntas? Já divulguei um vídeo aqui no canal com uma questão muito parecida com essa. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse link você encontra uma questão muito parecida com essa para você treinar. Basicamente, quase toda a questão de sequência é resolvida dessa forma. Observa quantos são os termos da sua sequência, então determina o que está se repetindo, quantos valores tem dentro dessa sequência que está se repetindo. Divide o total por essa quantidade e olha qual vai ser o resto da divisão. Se for zero aqui o resto da divisão, o seu número vai ser o último termo da sua sequência. Certinho? Dúvidas, perguntas? Vamos para a questão 18. Uma urna contém 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Para que nessa urna as bolas brancas passem a representar 50% do total de bolas, é suficiente o quê? Uma questão de porcentagem tranquila, né? 50% de qualquer número é a metade. Então, ele quer que as bolas brancas correspondam à metade do total, né? Então, 50% é a metade. Para que a gente tenha um determinado número de bolas sendo a metade do total de bolas, o número de bolas tem que ser igual, né? Para ter 50%, o número de bolas brancas e pretas deve ser igual, porque uma metade vai ser de brancas, outra metade vai ser de pretas. Então, para esse número ser igual, você deve acrescentar 2 bolas brancas ou então retirar 2 bolas pretas, né? Então, você pode escolher. Se acrescentar 2 bolas brancas, você vai ter 4 mais 2, 6 brancas e 6 pretas. Assim, o número de brancas vai ser 50% do total, vai ser a metade do total. Beleza? Só isso. Então, tem que acrescentar 2 bolas brancas à urna. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a questão 19. Aldo, Beto e Caio são amigos. Um deles é médico, o outro jornalista e o terceiro advogado. Sabes que Beto não é o jornalista, Caio não é o médico, Aldo não é o advogado e nem o médico. Com base nas informações, conclui-se corretamente que cada um é o quê? Aqui você vai começar pelo Aldo, porque deu mais informações sobre o Aldo. O Aldo não é o médico, não é o advogado, nem o médico. Se ele não é o advogado, nem o médico e só tem 3 possibilidades de profissão, ele é a terceira profissão, ele é o jornalista. Aldo é o jornalista, certinho? Aí, volta aqui pro Beto, né? O Beto, não, então eu fiz o Caio primeiro, né? O Caio não é médico e o Caio também não é jornalista. Como que eu sei que o Caio não é jornalista? Eu vi que o Aldo é jornalista. Se o Aldo é o jornalista, não pode ter outro jornalista, porque só tem 3 pessoas e 3 profissões. Então o Caio não é médico e o Caio não é jornalista, então o Caio vai ser o quê? Não é médico, não é jornalista, o Caio vai ser advogado. Beleza? Por fim, o Beto. O Beto não é jornalista, não é advogado, então o Beto é o médico. Beleza? Então, você sabe que o Beto é médico, o Caio é advogado, o Aldo é jornalista. O Caio é o advogado. É a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Tem questão parecida com essa aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar para você treinar. As questões mais recentes têm colocado mais de um parâmetro, né? Então coloca a profissão e a idade da pessoa, né? Uma coisa que ela gosta de comer, enfim, eles inventam aí coisas para a gente associar, uma questão de associação, beleza? Vamos para a última questão dessa prova. Então, a gente tem aqui uma figura. A figura acima ilustra um quadrado com suas diagonais. Então, tem o quadrado A, B, C, D e as suas diagonais.
Os pontos A, B, C e D são os vértices, o ponto E está exatamente no centro do quadrado, o ponto F está sobre o lado BC, esse ponto F aqui, a mesma distância de B e de C. É correto afirmar que a distância de... Então, ele faz diversas afirmações, a gente tem que ver qual está correta, né? A distância de A a B, essa distância aqui, ó, de A a B, o lado do quadrado, é maior que a distância de A até C. Então, o lado do quadrado é maior que a diagonal do quadrado? Não, com certeza não. Por quê? Se você pegar, por exemplo, o triângulo ABC. O triângulo ABC é um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o lado AC, certo? A hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior dos lados. Então, este lado aqui é menor do que essa hipotenusa AC. Então, isso aqui está errada, essa afirmação. AB é menor do que AC, não maior. A distância de A a B é maior que a distância de B a C? A distância de A a B, o lado do quadrado, é maior que a distância de B a C? Não, os dois são os lados do quadrado, a gente sabe que os lados de um quadrado são iguais. A distância de A a C é maior que a soma das distâncias de D a E e de C a E? A distância de A a C, a diagonal do quadrado, a hipotenusa aqui do triângulo ABC. Essa distância é maior que a soma das distâncias de D a E e de C a E. Essa distância aqui é maior que essa distância, que a soma dessa distância com essa distância? Não, é igual. Por quê? Observa aqui, você tem esse lado igual a esse, igual a esse, igual a esse, porque as diagonais do quadrado são iguais e esse ponto aqui está no meio, né? Então, aqui você tem uma metade, outra metade. Uma metade mais uma metade é igual a uma metade mais uma metade. Então, os valores são iguais, não é maior, tá bom? A distância de A a E é igual a distância de E a F, a distância de A a E é igual a distância de E a F? Não. Aqui a gente tem que a distância de A a E é a metade da diagonal, né? E a distância de E a F é a metade do lado do quadrado. Essa distância da metade do lado do quadrado é menor do que a metade da diagonal, certo? Por quê? A diagonal não é maior do que o lado? Se a diagonal é maior que o lado, a metade da diagonal é maior que a metade do lado. Beleza? Por fim, temos a última aqui, a distância de C a D. Distância de C a D, o lado do quadrado, é menor que a soma das distâncias de D a E e de C a E. Menor que a soma de D a E e de C a E. Verdade, né? Por quê? Tem uma propriedade, o triângulo CDE. Visualizou esse triângulo? CDE. Esse triângulo, para qualquer triângulo, a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Então, o terceiro lado, CD, é menor do que a soma de DE com CE. Certinho? Essa é a resposta da questão. Então, propriedade dos triângulos. Para um triângulo existir, a soma dos dois lados deve ser maior que o terceiro lado. Beleza? Sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Certinho? Essas eram as questões dessa prova. Tem dúvidas? Perguntas? Pode me escrever se tiver dúvidas, perguntas. Agora, se você quiser aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, deixa aquele like no vídeo, se inscreve na central dos números para dar uma força para a gente. Bons estudos e até a próxima!